Olá, o HF Notícias começa agora. No programa de hoje vamos falar de uma parceria entre Embrapa Cocais e Ambev para aperfeiçoar a qualidade de uma bebida típica do Maranhão, uma cerveja feita a partir da mandioca plantada e colhida na região. Sobre esse trabalho para melhorar a produtividade das lavouras de mandioca, vamos bater um papo com o Guilherme Abreu, pesquisador da Embrapa Cocais. Olá, seja muito bem-vindo ao HF Notícias, Guilherme. Olá, Simone. Olá a todos que estão assistindo. É sempre bom conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Prazer é todo nosso. Guilherme, para a gente iniciar nossa conversa, falam sobre o início desse trabalho que visa melhorar, a produtividade, a qualidade desse ingrediente da cerveja maranhense, que é a mandioca. Como é o cultivo da mandioca hoje no estado? Bom, a mandioca ela é cultivada praticamente em todos os municípios do estado. Contudo, a mandioca ela é produzida aqui no Maranhão de uma forma muito arcaica, podemos dizer assim. Os agricultores eles não costumam utilizar muita tecnologia na lavoura. Geralmente a mandioca aqui ela é plantada no que é chamado aqui de roça no toco. O que é isso? A roça no toco é quando os agricultores eles derrubam a mata, colocam fogo nela e depois plantam não só a mandioca, mas a mandioca, o milho, o feijão, a abóbora, plantam várias culturas no mesmo local, tudo misturado. Então, isso faz com que a produtividade, não só da mandioca, mas de todas as culturas, sejam muito baixas. E essa área que eles colocam fogo, essa área, como eles não usam adubo, não usam nada, essa área ela não fica apta para plantio por muito tempo. Então, eles precisam derrubar outra mata depois de 1, 2 anos e fazer tudo de novo. Então, a produtividade, o modo de conduzir a lavoura da mandioca aqui no estado é bem arcaica, assim, no pessoal que não utiliza tecnologia. Ou seja, Guilherme, tem que investir também, então, em pesquisas, na qualificação desses produtores, né? Exatamente. Esse projeto nosso da Ambev, junto com a Embrapa, ela não visa só selecionar genótipos para plantio, a gente visa também capacitação de produtores em várias áreas, tanto manejo, mecanização, são vários, a gente tá atuando em várias linhas de frente para melhorar essa produtividade aqui no estado. E em que fase está a pesquisa em parceria com a cervejaria? Bom, a gente já instalou os experimentos de avaliação de genótipos, avaliação de variedades, clones e cultivares já lançadas na Embrapa. Nós já instalamos esses experimentos em 3 locais aqui no Maranhão, em Pedro do Rosário, na Baixada, em Itapecuru Mirim e também em Magalhães de Almeida. Nós instalamos aproximadamente 300 genótipos, né, em cada um desses locais, e a gente utiliza também as variedades locais, as variedades que os produtores costumam plantar, a gente utiliza elas como testemunha dos nossos experimentos, para a gente ter uma comparação do que eles usam e do que a gente vai avaliar, do que a gente está propondo. Então a gente tem também algumas cultivares da Embrapa que já são recomendadas para outros estados, a gente está testando elas aqui também. E também estamos testando aproximadamente uns 300 clones do programa de melhoramento de mandioca da Embrapa. Devido à pandemia, a gente não iniciou ainda as capacitações, porque a gente não está podendo aglomerar. Então, a gente está preparando um curso online tanto para técnicos que atuam aqui no estado, quanto para produtores. Então, assim, o nosso projeto ele tá nesse andamento. Já instalamos os experimentos e estamos iniciando capacitações online enquanto dura a pandemia. E vocês acreditam que essa capacitação vai acontecer ainda este ano? Tudo depende, do
do avançar da pandemia, das vacinas que estão chegando aí. Você acredita que no próximo semestre ou a gente trabalha, ou vocês trabalham mesmo para o próximo ano? Então, a gente pensa em fazer uma capacitação online, né? Pelo, pelo computador mesmo, agora ainda no primeiro semestre. E assim que melhorar essa situação dessa pandemia, a ideia nossa é fazer capacitações nesses municípios que estão implantados os experimentos. Porque não é a mesma coisa, né? A gente vai fazer uma capacitação online de mecanização, por exemplo, mecanização da cultura. Mas nós já adquirimos as máquinas via esse projeto para a gente fazer essa capacitação do modo bem prático mesmo. A gente vai colocar o trator junto com a plantadeira, junto com o afofador, que é o que é utilizado para colher a mandioca, e a gente vai mostrar para os agricultores e para os técnicos como regular a máquina, como fazer o uso correto dos implementos. A gente vai mostrar isso online, mas a gente espera que aí no segundo semestre a gente possa fazer isso presencialmente com os técnicos e os produtores. Porque até então tem que ser um trabalho de campo mesmo, que online fica mais na parte da teoria, né? Exatamente, exatamente. A prática é muito importante, eu acredito, na área de agricultura. A gente pode falar o que for dentro de sala de aula, palestras, mas a prática é muito importante. Então a gente precisa mostrar para os agricultores como que funciona tudo isso. Não só a parte de mecanização, mas a parte de manejo também, a parte de cooperativismo, tudo isso está incluso dentro do projeto e a gente pretende atuar nessas áreas aí também na parte de capacitação, não só pesquisa. E Guilherme, quanto que já foi plantado e quais são as cultivares desenvolvidas? Então, como eu disse, a gente está avaliando cultivares da Embrapa que já foram recomendados para outros estados e a gente vai testar aqui no Maranhão para a gente ver se ela se adapta ao estado também. E também estamos utilizando aproximadamente 300 clones do programa de melhoramento de mandioca da Embrapa. Então são genótipos que ainda não foram lançados. Então a gente está testando ele de primeira mão, a gente está testando eles aqui no Maranhão. Então a gente pretende aí no final do projeto recomendar pelo menos umas 2, 3 novas cultivares aqui para o estado com alta produtividade e alto teor de amido, que é o que interessa para a indústria. E essas 2 ou 3 cultivares são fundamentais? Elas vão acabar sendo absorvidas nesse processo todo? São suficientes? Bom, na verdade, assim, o programa de melhoramento, ele não termina, né? Então, a gente tem essa fase desse projeto, que é 4, 5 anos. A gente pretende lançar essas 2, mas a intenção é continuar avaliando futuramente outros clones, outras variedades, para a gente estar sempre alimentando o mercado com novas cultivares de mandioca. E isso vai só agregando valor tanto para a indústria quanto para os produtores, né? Que é bom a gente ter essa variabilidade no campo também. A ideia inicial é lançar 2 ou 3, se a gente conseguir achar alguma mais variedades com as características que a gente está procurando, a gente vai lançar também, mas é um trabalho de formiguinha, é bem difícil e tem que ir indo aos poucos. E eu queria saber sobre o uso das tecnologias, quais estão sendo empregadas aqui, que faz a correção de acidez do solo, correção de fertilidade por adubação? Sim. Nesses locais que a gente implantou os experimentos, a gente coletou solo para mandar para fazer análise, então fizemos correção de acidez do solo, também aplicamos adubo com base nas análises de solo e a gente planta tanto os experimentos quanto uma área demonstrativa, que a gente chama de CRIAF, que é o cultivo rotacionado para inovação na agricultura familiar. Então a gente planta mandioca em fileira dupla e entre essas fileiras a gente entra com arroz, com milho e com feijão. Então a gente também mostra toda a tecnologia para o cultivo dessas outras
dessas outras espécies, utilizando também adubo, utilizando herbicidas, utilizando inseticidas quando for necessário. Então, a gente mostra a utilização correta da tecnologia visando atingir altas produtividades, não só na mandioca, quanto nessas outras culturas também. Então a intenção é descobrir cultivar com mais amido. Guilherme, o amido tem essa característica, pode melhorar a qualidade da bebida, deixar ela mais saborosa? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o mestre cervejeiro poderia responder melhor do que eu. Eu acredito que não deve mudar muito, porque eles coletam mandioca no estado inteiro. A Ambev pega mandioca no estado inteiro dos produtores e são várias variedades diferentes. O padrão da cerveja é o mesmo. Então, o mestre cervejeiro ele deve conseguir mexer em alguma coisa ali na hora de utilizar a fécula para manter o padrão da cerveja. Então, assim, a gente procura uma cultivar que tem alto teor de amido, porque o que acontece? A mandioca ela é colhida, ela vai para a fecularia para tirar fécula, para depois ir para a indústria, depois ir para a Ambev e transformar em cerveja. Nesse processo de transportar a mandioca do campo para a fecularia, se você tem uma mandioca, uma cultivar que não tem um alto teor de amido, você está transportando água. Então, isso não é interessante. Então, a gente procura uma cultivar que tem alta produtividade e alto teor de amido para melhorar nessa questão da logística. Para você, quando você estiver transportando, você transportar o amido, que é o importante, e não ficar transportando água. Tá certo. A partir dessa pesquisa, então, o resultado ele pode melhorar outros derivados da mandioca, Guilherme? Sim, claro. A intenção nossa é não beneficiar só a Ambev. A Ambev vai ser beneficiada, mas o produtor também. Aqui o estado ele tem a cultura de fabricação de farinha, né? Então, as pessoas plantam muita mandioca para farinha. Então, a intenção é, se você tem alta produtividade, você pode vender uma parte para a indústria e o excedente você pode fazer farinha, você pode utilizar para alimentação animal. Então, assim, o que tradicionalmente já era utilizado, que era feito com a mandioca, eu acredito que esse projeto vai beneficiar também essas pessoas que já fazem farinha, que já usam para alimentação animal e outras coisas. Então, essas cultivares elas não vão ser utilizadas unicamente para fabricação de cerveja. Ela vai ser boa também para essas outras finalidades. Acaba ajudando toda a cadeia produtiva, então, né? O trabalho, então, da transferência de tecnologia, voltado para o manejo da cultura da mandioca, está associado, como você bem falou, ao arroz, feijão e ao milho. No caso da plantação irrigada, ela garante safra o ano todo e assim a cervejaria ela consegue estocar esse amido? Sim, na verdade, ela não estoca o amido. Eu acredito que ela vai sempre levando a mandioca para a fecularia e trazendo para a indústria, né, para a fabricação de cerveja. Mas nesses 3 ambientes que a gente está plantando, em Magalhães de Almeida, lá é um perímetro irrigado. Lá a gente plantou na época de seca daqui, exatamente para mostrar para eles que é possível fazer fazer essa produção escalonada quando se tem irrigação, e é bom para o produtor também, porque ele consegue um valor maior na entre-safra, né? Então, isso beneficia tanto a indústria quanto o produtor. E fala pra gente, então, nesses municípios que você citou, qual é a área plantada nesses locais? A gente tem 2 áreas específicas. A gente tem a área do experimento, que ela é aproximadamente 3 mil metros quadrados, e a gente tem a área do CRIAF, que é a área que a gente pretende fazer as capacitações, tanto na mandioca quanto nas outras espécies. Então, a área do CRIAF é 1 hectare e a área do experimento é aproximadamente 3 mil metros quadrados. E aí, nessa área do CRIAF, a gente
pensa em mostrar tanto fazer capacitação na parte do manejo, né, que a gente já falou, de adubação, calagem, aplicação de herbicida, inseticida, capinas, tudo mais. E também na parte de plantio e colheita também utilizar essa área do CRIAF para fazer essas capacitações. E a área do experimento, a gente vai afunilando, a gente sempre planta, a gente plantou esse ano aproximadamente 300 genótipos, a gente já faz alguma seleção em base de porte, como a gente pensa em plantio mecanizada, a maniva, o caule da planta ele precisa ser ereto. Então a gente já seleciona para isso, a gente já seleciona alguma coisa de produtividade também. Então a gente vai afunilando, a gente vai diminuindo esse número de genótipos que a gente planta e aumentando o tamanho das parcelas dele para a gente ter uma maior confiabilidade nos dados que a gente coleta. Então, é mais ou menos isso. É 1,5 hectare, 1 hectare, 1,3 hectares a área toda em cada município que a gente planta. E mais municípios, no caso, eles podem ser incluídos no projeto, na parceria da cadeia produtiva da mandioca? Olha, a nossa intenção é trazer técnicos de outros municípios para ser capacitados nessas áreas que a gente já tem implantado. Infelizmente, a nossa equipe aqui da Embrapa, ela não é muito grande, então a gente não tem perna para avançar em vários municípios. Então a gente está fazendo em 3 e a intenção é que técnicos de outros municípios venham para ser capacitados nessas áreas que a gente está plantando. É uma corrente, né? Vai acabar levando a capacitação a outros municípios. Agora, a cervejaria também acaba fomentando, né, a comunidade, a agricultura local, não é? A cadeia produtiva cresce, se qualifica. As comunidades tendo esse material, elas vão ter o conhecimento, né, do diferencial do manejo. Os produtores vão ser treinados, como você falou, para o futuro, agora só aulas online. E também nesse processo da mecanização. Como é que está a expectativa deles nessa parte mesmo da prática? Bom, a gente já utilizou máquina para plantar essa área do CRIAF dos 3 municípios, em Itapecuru, Mirim e Pedro do Rosário, a gente já utilizou a máquina para plantar. Foi muito bom, assim, os produtores gostaram muito do que viram, acompanharam, ajudaram. Eles estão com uma expectativa muito boa da utilização de máquinas. A gente pretende dar uma capacitação na parte de cooperativismo para ver se eles conseguem se unir para adquirir os equipamentos e adquirir insumos também, que fica mais barato, né, quando você adquire em grandes quantidades. Mas a expectativa deles está muito boa, assim, porque a gente consegue ver a diferença, eles conseguiram visualizar a diferença das roças com a aplicação de tecnologia do que eles costumam fazer, né, na roça no toco. Então, aonde a gente está atuando, a expectativa é muito grande. E essa ideia, né, deles se reunirem em cooperativas até ajuda a tirar o que você falou, né, da produção ainda está muito rudimentar, né, Guilherme? Isso. Nesses municípios que a gente está atuando, Pedro do Rosário e Pedro do Rosário, eles nunca trabalharam com adubação. Nos outros municípios até que já trabalharam, mas não é uma coisa muito costumeira, que eles fazem todo ano. Eles fazem quando tem dinheiro sobrando para comprar algum adubo, alguma coisa assim. Mas em Pedro do Rosário, na Baixada, lá eles nunca plantaram utilizando adubo. Então, assim, eles estão com uma expectativa muito grande da utilização dessas tecnologias e, segundo eles, mesmo depois que a gente sair desses locais, de quando finalizar o projeto, eles vão continuar utilizando essa tecnologia que a gente está repassando para eles. E essa tecnologia, ela vai ajudar também o produtor rural na hora dele vender o produto diretamente para a fábrica. Sim, com certeza. Você aumentando, porque a fábrica, ela precisa, a indústria, a Ambev, ela precisa levar essa mandioca para a fecularia, e essa mandioca ela tem que ser transportada em caminhão refrigerado. Então, a Ambev ela não vai no local para coletar
para pegar pouca mandioca. Ela precisa ter pelo menos 30 toneladas para fechar um caminhão para levar para a fecularia. Então, isso aí beneficia o produtor porque ele vai conseguir colher o que a indústria precisa numa área menor. Então é muito bom para ele, tanto para ele quanto para a indústria, que facilita muito na logística de ambas as partes. Agora, esses produtores, né, eles sempre vão ser fornecedores da matéria-prima para a cervejaria. Por isso, esse padrão de qualidade exigido é tão alto, não é? Exatamente, é. A indústria ela começou o projeto da cerveja magnífica. Ela considerava só a produtividade, só a produção. Eu acho que daqui para frente ela vai começar a considerar também a questão do teor de amido na mandioca. Então ela vai pagar um a mais quando a mandioca tiver um teor alto de amido. Guilherme, vamos falar um pouco mais sobre o cultivo da mandioca. Com a nossa extensão territorial, clima diferente, por causa das condições, o período do plantio nas regiões não é o mesmo, não é isso? A mandioca geralmente ela é colhida com 18 meses, né? Pegar com dois períodos chuvosos. Mas existem vários genótipos, vários cultivares que aceitam essa colheita em 12 meses, aceita a colheita em um ano. Então a gente tá focando nesses genótipos que a gente consegue colher com um ano. E a gente está testando em três municípios aqui do Maranhão, que possuem condições edafoclimáticas bem distintas, são bem diferentes as condições ambientais desses municípios. Então a ideia é selecionar não uma variedade para um estado inteiro, mas selecionar alguma coisa mais local. A gente pode selecionar uma para a região da Baixada, por exemplo, que é Pedro do Rosário, que é um local que chove bem mais do que Magalhães de Almeida, por exemplo. Então a gente pode selecionar genótipos distintos para esses locais, mas a gente está focando na colheita em 12 meses, um ano. E quais os cuidados, então, que o produtor deve ter da plantação à colheita? Como as mudas devem ser preparadas? Bom, a gente vai fazer capacitações disso também. A gente precisa selecionar manivas, né, que são os pedaços de caule que são utilizados para o plantio. Essas manivas, elas precisam ter um aspecto sanitário, fisiológico bom, porque senão a mandioca ela não vai brotar legal. Então a gente pretende fazer essa capacitação também. A gente vai utilizar uma técnica que foi desenvolvida pela Embrapa que chama Reniva, que são viveiros de mudas de mandioca com, com alta qualidade fisiológica e sanitária. Então a ideia nossa é a gente ter esses viveiros para passar para os produtores esse material de qualidade. E aí o que a gente preconiza desde o plantio plantio de maniva com alta qualidade, fazer adubação e correção da acidez do solo com base nas análises de solo, fazer controle do mato, né, até que a mandioca feche, é preciso fazer capinas e fazer as adubações de cobertura sempre quando necessário, né, de acordo com a análise de solo. E também fazer controles de pragas, como mandarová e outras. Então a gente sempre está conversando com os produtores, onde estão instaladas essas unidades demonstrativas e os experimentos. A gente está sempre conversando com eles para eles ficarem atentos, principalmente questão de pragas, né, que é uma coisa que surge de um dia para o outro. Então a gente está sempre conversando para manter tudo isso do jeito que tem que ser, com boa qualidade. E na colheita, eu tenho uma dúvida: o formato da raiz é importante para o comércio? Não, não. O formato da raiz ele é mais importante para quando se trabalha com mandioca de mesa, né? Que a gente come ela cozida, mas não é o caso do trabalho nosso. A gente está focando na indústria e também, vamos dizer assim, o excedente para farinha. Então, nesse caso, o formato da raiz não é importante.
mais importante é a questão da produção mesmo, o peso delas. Então a gente está procurando raízes pesadas e com alto teor de amido. Macaxeira, aipim são diversos nomes. Como deve ser a mandioca para mesa? Então, a mandioca para mesa, ela precisa ter um teor de ácido cianídrico baixo, né? Que para farinha e para a indústria, para cerveja, isso não importa. Mas para a mandioca de mesa isso importa, que esse ácido cianídrico ele é tóxico. Então ele precisa a mandioca de mesa não pode ter esse teor de ácido cianídrico. Então, igual você falou, aqui ela é chamada de macaxeira, né? Essa mandioca com baixo teor de ácido cianídrico. E isso vai mudando de estado para estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, é aipim. Em Minas Gerais é chamado de mandioca, e a mandioca que tem alto teor de ácido cianídrico é chamada de mandioca brava. Então, isso é uma coisa bem regional, que muda de local para local. Guilherme, infelizmente o nosso programa já está encerrando, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e desde já eu já agradeço. Muito obrigada pela sua participação aqui no HF Notícias. Bom, eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. E eu posso dizer que a Embrapa Cocais a gente está sempre à disposição dos produtores aqui do Maranhão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que assim que for possível a gente responde. E eu queria agradecer novamente o espaço para poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. E esse foi o HF Notícias dessa semana. Muito obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação aqui do canal AgroMais. Tchau, tchau.